Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. Estão abertas até o dia 31 de março as inscrições de trabalhos para a 10ª edição do Café com Leitura na UFG. O evento, que será realizado entre os dias 27 e 28 de junho, na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, contará com a participação da professora e pesquisadora Bernadette Campelo. A profissional é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais e é conhecida por ser uma das maiores referências sobre fontes de informação e bibliotecas escolares no Brasil. Podem participar como apresentadores de trabalho estudantes de graduação, de pós-graduação, bibliotecários, professores e profissionais da educação básica e do ensino superior. Para fazer a submissão de resumos expandidos, documentários, curta-metragens e oficinas, basta acessar o site cafécomleitura.fic.ufg.br. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é quinta-feira, dia da nossa parceria com o Instituto Federal de Goiás, o IFG. A jornalista Maiara Jordana já está com a gente por telefone para trazer as novidades aí da instituição. Bom dia, Maiara, tudo bem? O que você nos conta hoje? Bom dia, Ana Flávia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG. E temos oportunidades para professores no Instituto Federal de Goiás. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de professores substitutos no campus Goiânia do IFG. No edital, são ofertadas 2 vagas para professores substitutos, sendo uma para a área de biologia e outra para a engenharia elétrica. As inscrições na seleção custam R$ 40 e podem ser feitas na página de concursos no site do IFG até às 11 horas do dia 3 de abril. Data limite também para o pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência bancária. A vaga referente à área de professor substituto de biologia tem carga horária de 40 horas semanais e o salário pode chegar até R$ 5.000 para docente com doutorado. Já o candidato aprovado para a área de engenharia elétrica atuará na instituição numa carga horária de 20 horas semanais, com remuneração que pode chegar a R$ 3.377 para professor com doutorado. Mais informações e inscrições na seleção para contratação de professores substitutos para o campus Goiânia do IFG estão disponíveis no site, no endereço www.ifg.edu.br/Goiânia. E o Centro de Inovação Tecnológica, CIT, do Instituto Federal de Goiás, vai desenvolver o programa Empreenda, com atividades que começam no próximo dia 2 de abril e se estenderá até o mês de setembro no campus Aparecida de Goiânia do IFG. O Empreenda é uma parceria entre o IFG e o Programa de Incubação de Empresas do município de Aparecida de Goiânia, Incubadora 3D. As inscrições, que são gratuitas, estão abertas e devem ser feitas somente pela internet na página do Sistema Unificado de Gestão de Extensão e Pesquisa, SUGEP, pelo site do Instituto Federal de Goiás. E serão 5 cursos e palestras, com foco no empreendedorismo e inovação, que ocorrerão sempre no período noturno, totalizando 26 horas de capacitação. O primeiro curso do programa será realizado agora no dia 2 de abril, com o tema Empreendedorismo para Começar Bem, como desenvolver características empreendedoras. Podem se inscrever no programa Empreenda servidores e estudantes do IFG e também pessoas da comunidade externa. E é possível também, as vagas são destinadas a projetos em fase de ideia ou desenvolvimento na área de empreendedorismo. Ao final do programa Empreenda, o Centro de Inovação Tecnológica do IFG e a Incubadora 3D vão compor uma comissão examinadora para selecionar os 5 melhores projetos de empreendedorismo que serão contemplados no programa. Os representantes do projeto devem ser maiores de 18 anos. Para inscrições e mais informações sobre o programa Empreenda, estão disponíveis no site da instituição no www.ifg.edu.br. E na próxima semana, a partir de segunda-feira, dia 1º de abril, o Campus Goiânia do IFG cedia um evento internacional do projeto WWF Nexus e o 7º Encontro Brasil-Alemanha para a Produção Sustentável no Cerrado, Biogás. O evento será realizado nos dias 1º a 4 de abril,
com parte da programação no Campus Goiânia do IFG e também na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, UFG. O evento é uma realização do Campus Goiânia por meio do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Tecnologias de Processos Sustentáveis e da Escola de Agronomia da UFG, do Centro Vocacional Tecnológico Apinagé da UFG, da Universidade College London do Reino Unido e da Universidade FH Aachen da Alemanha. O evento conta ainda com o apoio do CNPq, do Newton Fundo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG, e do Ministério Alemão para Educação e Pesquisa. E vem pesquisadores de outros países. Então, na próxima semana, participará uma delegação de pesquisadores europeus, tanto do Reino Unido quanto da Alemanha, que integram um projeto de pesquisa WWW-EF Nexus. A programação do evento ela oportunizará o encontro de pesquisadores europeus e brasileiros para discussões e a colaboração em projetos de pesquisa, que tem como foco a água, resíduos, energia e alimento para comunidades rurais e orgânicas. As inscrições para esse evento internacional estão abertas. O prazo de inscrição para os participantes interessados em participar como ouvintes, né, nesse evento internacional vai até o dia 3 de abril pelo formulário eletrônico disponível no site do IFG Campus Goiânia, no endereço www.ifg.edu.br/Goiânia. A inscrição é gratuita, com emissão de certificados para os participantes. As atividades desse workshop internacional e do 7º Encontro Brasil-Alemanha para a Produção Sustentável no Cerrado com a temática biogás serão ministradas na língua inglesa, com tradução parcial em português. Então, participem, pesquisadores da UFG e demais estudantes interessados no tema de tecnologias sustentáveis, participe desse evento internacional que começa na próxima semana aqui no Campus Goiânia do UFG, com abertura no Teatro do IFG. E essas foram as informações de hoje do Instituto Federal de Goiás. Confira também outras notícias no nosso site, endereço www.ifg.edu.br. Muito obrigada, Ana Flávia, e até a próxima quinta-feira com mais notícias do IFG. A gente é que agradece, Maiara, muita coisa acontecendo aí pelo IFG, né? Quem quiser saber mais, então acessa aí o site de vocês, né? Até semana que vem. Até a próxima. Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980. De segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca. Voltamos a apresentar Intercampus. A prática de exercício físico é uma forma eficiente de combater a ansiedade. Pensando nisso, uma pesquisa realizada no mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFG quer investigar o efeito da Zumba Fitness para combater esse quadro. O método utiliza os jogos de videogame em movimento. A jornalista Isaura Carrijo conversou com a mestranda Nayane Moraes, da Faculdade de Medicina, e ela deu mais detalhes sobre o estudo. Vamos ouvir. O Laboratório de Avaliação do Movimento Humano da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás realiza uma pesquisa que avalia os efeitos sobre os níveis de ansiedade do exercício físico por meio de videogames. Por necessitarem de movimentos corporais para serem jogados, esses jogos vêm sendo utilizados como uma alternativa interessante para estimular a adesão à atividade física. E para falar sobre essa pesquisa, nós conversamos agora por telefone com a Nayane Silva Moraes, ela que é estudante do mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFG. Bom dia, Nayane, obrigada por falar com a gente aqui na rádio da UFG. Bom dia, Isaura, bom dia, ouvintes da rádio da UFG. Então, Nayane, para começar, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, né, o tema da sua pesquisa. Bom, o tema da nossa pesquisa é a influência do Exergames Zumba Fitness e do exercício tradicional em esteira sobre os níveis de ansiedade em mulheres jovens. Uhum. Você falou no Exergames, é isso mesmo? Isso. Os Exergames vêm como uma forma de aliado mesmo para incitar a prática de atividade física. Ela combina o videogame, que era até então tido como algo sedentário, e vem trazendo movimentos corporais para o videogame, ou seja, a pessoa, através do seu movimento, controla uma personagem no jogo. São aqueles jogos, né, que a gente vê muito na televisão, a pessoa fica de frente, né, para um monitor, né, fazendo movimentos ali, naquele momento ali ela está jogando, né? Sim, ela controla um personagem por meio do seu movimento corporal. Como é que surgiu o interesse em você pesquisar esse assunto? Bom,
Tendo em vista que os distúrbios de ansiedade, bem como a depressão, são condições que assolam a nossa população, e os estudos evidenciam que há maior probabilidade de mulheres apresentarem tais distúrbios de ansiedade ao longo de suas vidas. E como o exercício surge como uma forma alternativa de tratamento para tais distúrbios, isso, então, incitou a nossa curiosidade acerca do tema. Uhum. E com base nos dados, né, que você já levantou e até o momento, esses jogos chamam a atenção das mulheres aqui no Brasil? Bom, nós estamos no início das nossas coletas e até então as voluntárias têm dado um feedback positivo acerca da prática do Exergames, principalmente esse que nós estamos utilizando, o Zumba Fitness, pois ele trata de uma mimetização de uma prática de atividade física, né, a Zumba, e traz também a dança. E também nós também avaliamos o divertimento após a sessão e elas vêm dando um feedback bem positivo. E Zumba é um estilo que as mulheres em geral gostam, né? Sim, é uma prática bem procurada, né? Nas academias, nos estúdios. Dança é algo que cativa bastante esse público feminino. Então, o videogame, né, de forma geral, ele contribui para o aumento do sedentarismo, né? A gente sempre vê as pessoas ali sentadas horas e horas, né, jogando. Hoje em dia tem até cadeira própria para quem joga videogame, né? No entanto, o Exergame propõe justamente o contrário, né? Isso sim, ele promove, muito pelo contrário, ele tira a pessoa do comportamento sedentário, né? Ele faz com que a pessoa se movimente para conseguir os objetivos do jogo, que é bastante interessante. Na sua avaliação, então você parte do princípio de que esse jogo, essa interação, pode promover uma mudança significativa? Isso, nós hipotetizamos que os efeitos ansiolíticos, né, da prática do Exergames Zumba Fitness, que ele traga para as mulheres realmente uma redução nesses níveis de ansiedade. Nós também estamos avaliando por quanto tempo essa redução, se é que haja, né, ela perdura, porque nós avaliamos também os níveis de ansiedade após a sessão. E muitos médicos acabam indicando, né, para pacientes que têm ansiedade, que têm depressão, a prática de atividades físicas, né, Nayane? Sim, com certeza. É um grande aliado no tratamento desses distúrbios. Mas isso aí também interfere aí no ensino de educação física, não é? Bom, as tecnologias, né, como tantas outras, elas são um desafio, não somente no campo da medicina ou no campo da educação física, mas como em todos os campos. Mas na nossa pesquisa, nós estamos utilizando da tecnologia como nossa aliada. E para isso vocês estão recrutando, né, mulheres para participar dessa experiência. Para quem tiver interesse e se encaixar no pré-requisito, como que faz para participar? Bom, as interessadas podem entrar em contato comigo via e-mail, que é morais.nsm@gmail.com, ou via ligação ou mensagem pelo telefone DDD 64 98137 4403. E, Isaura, se você me permite, eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para divulgar uma outra pesquisa que nós estamos desenvolvendo em nosso laboratório, e necessitamos de voluntários do sexo masculino, com faixa etária de 18 a 30 anos. E nessa pesquisa, nós estamos comparando os efeitos sobre a ansiedade dos Exergames, só que para essa pesquisa o Exergame não é o mesmo. E comparando também com os exercícios feitos com supervisão de profissional de educação física. E nessa pesquisa, a nossa hipótese é que o exercício sob supervisão profissional gere um maior efeito ansiolítico. Nós conversamos com a Nayane Silva Moraes, estudante do mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da UFG. Estamos apresentando Intercampus. Aprender Fazendo. Este é o nome de um projeto de extensão que está sendo desenvolvido na UFG com o objetivo de atrair o interesse de meninas para as ciências exatas, a computação e engenharias. Para nos contar mais sobre este projeto, estão aqui nos estúdios da Rádio Universitária duas professoras da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, ambas do curso de Geologia, a professora Elisa Soares Barbosa Rocha e a professora Estela Leal Nascimento, coordenadora do projeto. Olá, professora Elisa. Olá, bom dia. Bem-vinda. Olá, professora Estela, bem-vinda. Bom dia. Então, obrigada aí por vocês terem aceitado o nosso convite, né? Virem aqui pessoalmente aos estúdios da Rádio Universitária, participar do Intercampus. Para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, né? Porque, segundo dados aí da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, somente 28% dos cientistas do mundo são mulheres.
Por que há menos mulheres aí nas carreiras científicas? Olha, esse é um dado mundial, né? E realmente a gente observa essa estatística. No caso do Brasil, tem algumas estatísticas mais recentes interessantes do próprio CNPq, mostrando a relação de porcentagem de mulheres, né, na ciência. O que se anda observando a tendência atual é de que, na base, né, da carreira científica, a maioria dos pesquisadores são mulheres. Interessante isso, né? Agora, quando você avança para as partes mais avançadas da carreira, você tem aí uma grande minoria de mulheres. Então, a gente vê que o quadro está começando a se modificar, né, na atualidade, aqui no Brasil, no caso da carreira científica, mas ainda a gente tem muito que andar nesse sentido, né? Professora Elisa, para complementar um pouco do que a professora Estela está dizendo, né, a gente pode dizer que isso vem lá da infância, quando a gente tem brinquedos para meninos e brinquedos para meninas, por exemplo? Ou é porque as mulheres engravidam e aí fica mais difícil de seguir na carreira científica? Onde é que está o nó aí? Será que a gente consegue identificar? Bom, na verdade, todos esses fatores que você disse, eles contribuem em cada etapa para isso, né? Com algum peso, com alguma maneira. Por isso até é uma questão muito complexa, né? E assim, acho que ao longo do tempo também as coisas têm melhorado, né? Assim, eu e Estela estudamos juntas, né? E durante a graduação, quando eu entrei no meu curso de Geologia, a nossa turma tinha 8 mulheres, e foi a vez que mais entrou mulher na história da geologia. Foi comemorado. A turma da Estela, acho que entraram 2, não foi você, Lucila? Entramos 4. 4 na turma dela, que foi depois da minha. Então, assim, para você ver que entraram poucas. Hoje, o que a gente vê lá na universidade, tem entrado mais mulheres, inclusive. Até. Então, está melhorando, né, professora? Tem melhorado, mas... existe essa outra etapa, até muitas vezes vinculada à gravidez, mas também tem outras questões envolvidas que impossibilitam, né, o avanço dela na carreira científica, né? E como é que é esse projeto que vocês estão desenvolvendo nas escolas do município de Aparecida de Goiânia? Ele pretende reverter, ajudar, né, na reversão desse quadro aí? É assim, professora Estela? É isso mesmo, como você mencionou, né, Ana Flávia? Existe esse processo de você direcionar as meninas para carreiras que não são científicas, vem desde a infância, né? Então, nos brinquedos que as crianças têm, na forma de fazer a brincadeira, quais são as preferências, no que os adultos direcionam as crianças, né? A gente observa que, no caso das meninas, não existe um incentivo para que elas entrem em carreiras de ciências, engenharia, né, ciência da computação. Isso é muito pouco estimulado. Então, a nossa ideia, ao ingressar nesse projeto do CNPq, o projeto do CNPq é Meninas nas Ciências, Engenharia e Ciência da Computação, né? E o nosso projeto é aprender fazendo. Como a gente pode usar o método hands-on, ou seja, o método de experimentos interativos, para motivar, né, as crianças, principalmente as meninas, a aprender um pouco mais sobre o que é ciências naturais, o que é engenharia, o que é computação, né? Então, nosso interesse é justamente esse. Nós somos um quadro multidisciplinar de técnicos, professores participando do projeto. Somos ao todo 12 pessoas lá da Faculdade de Ciência e Tecnologia, lá de Aparecida. E dentro do quadro, além de nós duas, que somos da Geologia, né, Elisa? Tem também professores da Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes, da área de Computação, da Engenharia Civil, Administração. Então, são tem só gente mulheres participando do projeto, professora Estela? Bom, do nosso grupo, que é parte da colaboração do projeto, somos homens e mulheres, né? E eu sou coordenadora. Agora, com relação a quem vai ser beneficiado, no edital a gente já está definindo isso aí. Serão 3 alunas por escola, né? Nós teremos 5 escolas que foram contempladas no projeto. Então, a gente vai ter bolsa de iniciação científica júnior para 3 alunas, tem que ser aluna, né? Vamos ter bolsa de auxílio ao professor também, do ensino médio e fundamental 2, para 5 professores, um para cada escola. E a gente vai ter 3 bolsas também de iniciação científica para alunas graduandas. Então, para a bolsa de iniciação científica júnior, obrigatoriamente, né, tem que ser do sexo feminino. As outras não necessariamente. E, professora Elisa, como é que vai funcionar esse projeto lá na escola, nessas 5 escolas municipais e estaduais lá do município de Aparecida de Goiânia? Como é que ele vai ser desenvolvido lá na escola junto a essas meninas?
Bom, esse projeto Hands-On, ele pretende, né, utilizar como base para o desenvolvimento de alguns experimentos de sala de aula o próprio questionamento, né, do estudante. Então, ao longo dessas bolsas, né, as estudantes vão desenvolver experimentos para serem aplicados, né, nas aulas dessas escolas. Então, o objetivo não é só atingir a própria estudante, mas fazer uma divulgação de fato, né? Então Ampliar o conhecimento científico. Essa estudante que vai participar do projeto, ela vai ser uma espécie de multiplicadora disso. Exatamente. Então, nós vamos apresentar um fato, né? Por exemplo, uma situação que nós vivemos, né? O problema de enchente aqui durante o período de chuva, né? Essas cheias às margens de rios. Então, a gente vai utilizar isso como base para ela levantar questionamentos e, em cima desses questionamentos, a gente desenvolver um experimento que mostre o porquê que isso acontece, ou como medir isso. Então, assim, dependendo, né, do questionamento que surgir e também dependendo do currículo, né? A ideia também é tentar dar uma encaixada aí disso no currículo dos estudantes, né, do ensino fundamental 2 e do ensino médio, né? Então, como que faz essa medida? Por que é importante medir, né? Para justamente desenvolver o espírito científico, né? Que o espírito científico passa pela contagem, passa pela técnica, né? É até sobre isso que eu ia perguntar, né? Professora Estela, então, quando a gente fala, né, de levar um projeto desse para os estudantes, né, lá do ensino fundamental, do ensino médio, na verdade, é muito no sentido de despertar neles o interesse pela carreira científica, né? Mostrar que a ciência pode ser interessante, né? Isso mesmo. A ideia dos experimentos interativos, né, com o método hands-on, é justamente para as meninas, assim, a partir da curiosidade que elas tiverem no experimento, elas mesmas vão fazer a pergunta e elas mesmas vão apresentar para o experimento um problema a ser resolvido, ou um questionamento a ser indagado e resolvido. Então, no experimento, elas vão usar a curiosidade delas e a própria curiosidade delas vai motivar elas a desenvolverem uma metodologia científica, né? Ou pelo menos começa com uma metodologia empírica, depois uma metodologia científica de como que a gente pode resolver esse problema. Quais são as ferramentas que a gente tem em mãos? Então, a partir do que elas têm no currículo da grade escolar dela, então, por exemplo, olha, as meninas do ensino fundamental 2 já têm acesso a gráficos, né? Como é que ela pode fazer cálculo estatístico usando gráficos, como é que ela pode entender questão de área, geometria, por exemplo, a estrutura de um cristal, como a gente vai mostrar em experimentos de geologia, né, de mineralogia para as meninas. Como é que se forma a estrutura de cristal? E ela vai começar a interagir com questões matemáticas, como geometria, questões químicas, como é que se faz uma ligação química para você construir um cristal, um mineral, né? Então, tudo isso a gente vai aos poucos mostrando para as alunas e elas vão ter essa autonomia durante o experimento delas fazerem as indagações e delas procurarem resolver o problema. Então, a gente acredita que isso vai estimular bastante, não só elas, mas quando elas replicarem os experimentos nas outras aulas, ou quando elas forem fazer esse intercâmbio com as escolas, né, porque a nossa ideia também é, durante o experimento, elas fazerem esses intercâmbios de experimentos, né, nas escolas. Então, a ideia é justamente elas se motivarem e motivar as outras pessoas, mostrando a curiosidade que elas tiveram com os experimentos científicos e por aí vai. Bom, o projeto, né, ainda está em fase muito inicial, né, e é o primeiro ano dele. Então, tem como a gente dizer aí se há um interesse dos estudantes pelo projeto, pelas carreiras científicas, pela área de ciências exatas, a partir de um trabalho como esse? Existe, professora Elisa, uma forma da gente dizer se chama atenção ou não? Ah, sim, existe. Para começar, porque, assim, justamente, o projeto realmente está na fase de implementação, mas nós temos ido às escolas, né, justamente para poder fazer a implementação das bolsas, né. E interessante é notar que a gente tem sido muito bem recebido, né. Todas as escolas nos ofereceram seu tempo de exposição, abraçaram a ideia, né. Alguns estão bem interessados mesmo, assim, entusiasmados com a expectativa, né, com essa expectativa. Todos também, de pronto, falaram que tinham várias alunas, inclusive. Alguns até falaram, poxa, que pena que são apenas 3 por escola.
Então, assim, existe esse interesse, sim, né? Ele está bem latente, né? A gente consegue observar. E outro ponto também com relação a essa pergunta, nós lá da FCT, a gente é bem ativo em alguns eventos pontuais que tem durante o ano, né? Então, por exemplo, nós da Geologia, o pessoal da Engenharia também, né, Lisa? Participa do Dia C da Ciência, da FESTEC, da Feira de Ciências de Aparecida. E a gente percebe muito interesse dos alunos do Fundamental 2, do ensino médio, em questão de experimentos científicos, como é que as ciências naturais, o que eles podem fazer de trabalho nessa área. Então, a gente percebe que, sim, existe demanda, existe interesse por parte dos meninos e das meninas, né? Nós temos feito essas exposições em shopping centers, né, lá no Aparecida Shopping, que nos apoiou 2 anos, né, e a Feira de Ciências própria de Aparecida, e sempre o resultado é muito positivo, né, muita gente vem e volta e traz o amigo e quer olhar o microscópio e tudo. Que legal. Bom, vocês estão lá na Faculdade de Ciências e Tecnologia, né, lá no campus Aparecida de Goiânia. E lá são oferecidos 3 cursos de graduação, né? Geologia, que é o de vocês, né? E 2 engenharias, de produção e de transportes. Também lá predominam os homens. Como é que é a presença de mulheres numa faculdade de ciência e tecnologia? Bom, no quadro docente, né, na parte de geologia, até que é bem equalizado a questão de homens e mulheres. A gente tem só mais um homem com relação às mulheres, né? Já nas engenharias, engenharia de produção e de transportes, aí realmente predomina os homens. Já na graduação, a gente observa que, aos poucos, está começando a equalizar dentro da geologia a proporção mulheres e homens, dos graduandos que entram, né? E em engenharias, a gente também ainda percebe realmente a maioria. Engenharias é muito tradicional, essa questão de ter maioria do sexo masculino mesmo, né? A gente ainda observa essa tendência lá na FCT. Professora Elise, e a gente pode dizer que esse ambiente de trabalho, né, e de estudo lá da FCT é favorável aí, digamos, para as mulheres, para as professoras e alunas? Ou ainda reina, assim, uma certa desconfiança dos homens em relação às mulheres? Ou é um ambiente legal, assim? Sinceramente, é um ambiente legal. Posso dizer isso até porque, até recentemente, eu fui coordenadora do curso de Geologia. Então, eu exerci um cargo, né, de comando, né, digamos, como mulher. Então, fui bem recebida no meu meio lá, entre os engenheiros. Atualmente, até a coordenadora do curso de graduação lá também é mulher, né, da Geologia. Então, assim, acredito que lá no nosso ambiente de trabalho isso não aconteça, né? Mas, com certeza, existem vários, assim, até ainda hoje nós escutamos relatos vinculados a isso de colegas de trabalho em outros meios, né? Por exemplo, dentro da geologia, da mineração, né? O quadro não é o mesmo que a gente encontra na academia. Então, assim, a gente passa há muito o que fazer, né, preconceito, professoras? Exatamente. Com certeza. Então, há muito o que ser feito ainda, né? Que bom que vocês estão fazendo. É bom saber disso. Professora Elisa, muito obrigada. Professora Estela, muito obrigada. Muito obrigada. E agradecemos também aos ouvintes, né, a todos. Bom dia e obrigada pelo convite também. Obrigada. Bom dia a todos. Parabéns aí pelo projeto que vocês estão desenvolvendo, né? E sucesso aí no trabalho de vocês. Essas foram as participações das professoras Elisa Soares Barbosa Rocha e Estela Leal Nascimento, que nos contaram um pouco sobre o projeto de extensão da UFG, Aprender Fazendo, que pretende atrair o interesse de meninas para as ciências exatas, a computação e engenharias. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.